Muita gente tem mais medo da anestesia do que da cirurgia em si. Se esse é o seu caso, já vem comigo pra gente desmistificar toda essa questão da anestesia nas cirurgias nasais. Eu sou a Maria Fernanda, otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as anestesias nas cirurgias nasais. As cirurgias nasais, elas variam desde cirurgias mais simples, como por exemplo, remoção de pequenas lesões na entrada do nariz, até cirurgias mais complexas, como acessos à base do crânio. E, por conta disso, a anestesia também vai variar um pouco, tá? Em primeiro lugar, essas cirurgias mais simples, elas podem ser realizadas com anestesia local, não necessariamente vão ser necessárias anestesias gerais, um anestesista, um centro cirúrgico para isso. Mas essa é a minoria dos casos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as cirurgias mais comuns, que são a septoplastia, cirurgia para redução dos cornetos nasais, que é a turbinectomia, e também as cirurgias para sinusite. Tem até um vídeo que eu já falei sobre todas essas cirurgias, a parte realmente cirúrgica. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre esse assunto, não esquece de conferir. Essas cirurgias são realizadas sobre anestesia geral. Ah, doutora, mas tem como ser anestesia local? Olha, até tem, tá? Mas não é um método tão seguro, nem para o paciente e nem para a equipe cirúrgica. Por quê? Durante a sedação, a gente tem um relaxamento grande, né, da musculatura, dessa região, e a gente fica mais sonolento, perde um pouco da noção ali do tempo e de onde está, né, do que está acontecendo. Então, durante uma sedação, o paciente pode ter dificuldade para engolir, o paciente pode acabar aprofundando muito nessa sedação e parar de respirar. Então imagina que ali durante a cirurgia o paciente acaba ficando mais sensível à anestesia e para de respirar. Aí vai ser uma correria, né, para poder tirar o material, parar a cirurgia, às vezes tem alguma coisa sangrando naquele momento para poder entubar o paciente. Então não é um método seguro, eu não faço dessa forma e hoje em dia a maior parte das pessoas também não faz porque é um risco muito maior do que a anestesia geral, tá? Vamos para anestesia geral então agora. Ai, doutora, mas anestesia geral, será que eu vou dormir, não vou mais acordar e tal? Essa é uma crença da nossa geração, tá? 30 a mais. Porque a anestesia, quando ela começou, ela não tinha muitos métodos de monitorização, então ficava um anestesista ali fazendo medicações, não sabia muito bem a profundidade da anestesia naquele momento, né? Corria o risco do paciente acordar no meio da cirurgia, justamente por conta de ser uma técnica que estava começando, né? Tanto de questão de drogas, medicamentos para fazer a pessoa dormir, quanto na questão de monitorização para entender o quanto que essa pessoa estava dormindo, se era um sono muito profundo, se era um sono muito leve. Então, hoje em dia, a gente faz esse tipo de anestesia com toda uma monitorização, o paciente fica completamente controlado, a gente sabe exatamente se está sendo um sono mais profundo, se está sendo um sono mais leve, e a gente consegue dosar essas medicações de uma forma muito mais apurada e muito mais precisa do que antigamente. Então, não existe o risco de você não acordar de uma anestesia geral, a não ser que ocorra uma catástrofe durante a cirurgia, né, um sangramento intenso, ou você teve um trombo ali durante a cirurgia e acabou fazendo um AVC, coisas assim catastróficas que, graças a Deus, nas cirurgias da otorrino não são nem um pouco comuns. Pelo contrário, graças a Deus, nunca ouvi falar de nada disso. Porque são cirurgias mais rápidas, são cirurgias que a gente não lida tanto com variações hemodinâmicas. Então isso aí é mais comum, por exemplo, cirurgias de vasos grandes, como a aorta, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, que são cirurgias que demoram muito tempo, que lidam com órgãos muito mais sensíveis. Muito bem, anestesia geral. O que vai acontecer com você no dia? Você vai chegar na sala de cirurgia, o anestesista vai conversar com você, geralmente a gente conversa coisas bem leves para o paciente ficar bem tranquilo, bem relax, às vezes a gente coloca uma música que o paciente goste. E aí, nesse momento, é o momento da dor, que vai ser pega uma veia, e esse é o momento que realmente tem algum incômodo durante a anestesia. Essa veinha inicialmente vai correr apenas um soro, né? Nada demais. Depois você vai ficar respirando uma máscara que vai ser somente oxigênio.
A gente faz isso para aumentar a quantidade de oxigênio disponível no seu pulmão, porque você vai ficar ali alguns segundinhos sem respirar, então pra gente fazer uma reserva bacana de oxigênio. Depois disso, vão começar as medicações todas na veia. Pode acontecer uma tontura, pode acontecer um gosto metálico na boca, pode acontecer um formigamento no corpo, mas geralmente é uma sensação que você não vai lembrar depois, tá? Depois disso, você vai começar a dormir, é um sono realmente, assim, bem gostoso, aquele sono bem profundo, de quando a gente tá muito cansado. E quando você estiver completamente dormindo, né, o anestesista vai abrir sua boca com um instrumento especial e passar um tubinho que vai controlar a sua respiração durante a anestesia, a famosa intubação. Durante esse período da cirurgia, é uma máquina que vai estar ali fazendo todo o seu trabalho, você fica monitorizado tanto de batimentos cardíacos quanto de pressão, e existe uma fitinha que fica na testa também para monitorizar quão profundo está sendo o seu sono durante a cirurgia. Assim que acaba a cirurgia, o anestesista começa a diminuir essas medicações que estão te fazendo dormir e você começa a superficializar o sono. Então, pela maquininha, pela fitinha da testa, a gente começa a ver que você está começando a querer acordar. E durante esse período você vai voltar a respirar sozinho, então quando você já estiver respirando normalmente, a gente remove o tubinho da boca e poucos minutos depois você já vai estar respondendo, né, falando que tá tudo bem, mexendo um pouco, vai estar sonolento, normal. Ao longo das próximas horas, minutos, você vai acordando devagarzinho, tá certo? Ao longo do dia, depois da anestesia, você pode ficar um pouco enjoado, pode acontecer um pouco de náuseas, normal, a gente faz medicação para evitar isso. Pode acontecer um pouco de desconforto nessa região por conta da passagem do tubo, então às vezes fica meio arranhando, normal também, super comum de acontecer. E ao longo do dia, tem pessoas que ficam mais sonolentas, né, que ficam meio dorme, acorda, tipo eu. Mas tem pessoas que acordam mais rápido e já estão prontas para o próximo. Varia bastante de pessoa para pessoa. E não tem muito uma regra clara, tá? Tipo, mais jovem, mais velho. A gente metaboliza as medicações de uma forma diferente, tá bom? Isso é a anestesia geral. Geralmente é um procedimento que as pessoas gostam bastante, né? Porque traz bastante conforto. Então, depois da primeira, é comum o paciente fale, ai, quero de novo, né? Não tem problema, outra anestesia, porque realmente é um procedimento que não traz nenhum desconforto para o paciente e também previne que ele tenha lembranças ruins do centro cirúrgico, né? Do momento da cirurgia. Então, graças a Deus, a tecnologia avançou bastante e permite que a gente hoje faça com muita segurança e com muito conforto, tanto para a gente, cirurgião que está operando, quanto para vocês, pacientes que estão sendo operados. Espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas. Se você ainda ficou com alguma pergunta, escreve para mim aqui embaixo que eu respondo. Peço a ajuda do meu anestesista maravilhoso, Carlos, para responder. E não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um like para mim. Se você ainda está naquele processo de decidir da cirurgia, não sabe se faz, se não faz, liga para esse telefone aqui embaixo, já marca um encontro comigo para a gente poder conversar melhor e você ficar 100% seguro para realizar seu procedimento. É isso. Um beijo e até a próxima.